Olá, pessoal! Este é o episódio 5 do podcast Prazer Eu, escrito e apresentado por mim, Dani Calassa. Vocês que estão me acompanhando há algum tempo já perceberam o quanto eu gosto de refletir sobre meus processos de vida, e hoje eu quero dividir um pouco como foi a minha escolha profissional e a minha trajetória na medicina até aqui. Fica comigo que no final eu tenho um convite especial para vocês. Acredito que vocês vão gostar, eu estou bem empolgada com o que está por vir. Mas antes de escutar este episódio, sugiro que você ouça o episódio 0. Lá eu conto um pouco sobre a história deste meu novo projeto e do que você pode esperar encontrar por aqui. Vamos ao episódio 5. Eu, médica? Vamos direto ao ponto. Como se deu minha escolha profissional? Então, durante minha infância, nunca havia pensado em ser médica. Eu já tive várias respostas para aquela famigerada pergunta: o que você quer ser quando crescer? Já quis ser advogada por acreditar que poderia diminuir as injustiças no mundo. Já quis ser médica veterinária porque gostava e ainda gosto dos bichinhos. Já quis ser professora porque gostava de usar a lousa para ensinar minhas bonecas. Mas eu nunca havia pensado em ser médica. Engraçado que quando criança eu gostava de brincar de consultório médico, mas eu não era a médica, eu era a secretária da médica. Eu amava ser secretária, porque eu usava umas agendas velhas da minha mãe para fazer a lista de pacientes. Eu adorava organizar aquela agenda. Até hoje eu adoro planejar e organizar coisas, adoro mesmo. Tenho vários caderninhos, enfim. Ser secretária me divertia, mas ser médica eu nem cogitava. Primeiro porque todo mundo dizia que quem quer ser médico precisa não ter medo de sangue. E eu achava que tinha medo de sangue, ou pelo menos não era habituada a vê-lo. Como se eu, como médica agora, vivesse vendo sangue a todo momento, né? Mas enfim, sendo bem sincera, o ver sangue não é a pior coisa da medicina. A gente vê coisa muito pior, viu? Infelizmente. E assim, fui me divertindo durante a infância, imaginando e brincando de várias possibilidades profissionais. Me vi em várias profissões, até que no final do ensino fundamental eu comecei a cogitar a possibilidade de ser psicóloga. Meu intuito era ajudar as pessoas que passam por sofrimentos mentais. Até que, lembro que por volta do primeiro ano do ensino médio, eu estava ali assistindo um episódio de Grey's Anatomy e pensei, bem, quero ser psiquiatra. E foi assim. Disse pra mim, se eu for psiquiatra, eu acho que consigo ir mais fundo nas questões de saúde mental das pessoas do que sendo psicóloga, né? Bem, é óbvio que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hoje eu compreendo a diferença entre essas áreas, né? A psiquiatria e a psicologia. Mas, naquela época eu não sabia, obviamente. Eu só tinha 15 anos e nenhuma vivência prática na área. Mas foi assim que eu escolhi, entre aspas, a medicina. Ou foi assim que a medicina me escolheu? Eu sinto, na verdade, que foi um chamado. Talvez o primeiro grande chamado da minha vida. Não, definitivamente o primeiro grande chamado da minha vida. Sabe quando o coração aponta o caminho e você não entende muito o motivo, mas sabe que precisa segui-lo? Foi assim comigo, na medicina. Eu nunca sonhei com glamour, nem com dinheiro, nem com status atrelado à profissão. Eu simplesmente só segui meu coração e fui. Passei no vestibular de primeira. Ufa! Mas o último ano do ensino médio foi um dos piores da minha vida. Eu me senti completamente um lixo. Olhava no espelho e via uma pessoa cheia de espinha na cara, rosto oleoso, cabelo mal nutrido e um único foco: passar no vestibular. Não foi um ano fácil. Abdiquei de momentos dos quais eu me arrependo hoje. Deixei de estar em festas de família para estar estudando. E hoje eu me arrependo, porque eu sei que há momentos que não volto. Mas eu fiz aquilo que a Dani, de 17 anos, conseguia fazer por ela. E eu acreditava que me matar, entre aspas, de estudar, me daria mais chance de passar. E assim passei na UPE e na UFPE, duas universidades públicas aqui de Pernambuco, uma estadual e a outra federal. Minha família não teria condições de pagar uma faculdade particular, então nunca cogitei essa possibilidade. Ou seria uma universidade pública, ou seria mais um ano estudando para passar. E aí, foi mais uma vez que meu coração apontou o caminho. Eu escolhi a UFPE. Apesar de uma grande amiga minha ter passado na UPE e escolhido cursar lá, o meu coração disse sem medo: Universidade Federal de Pernambuco. Olhando hoje para o passado, eu vejo que os caminhos foram como tinham que ser. Se eu não tivesse ido para a UFPE, eu não teria conhecido o melhor presente que eu ganhei lá: as minhas Lulus. As Lulus são meu grupo de amigas da faculdade. A nossa amizade já tem uns 13 anos, nossa família vem crescendo ao longo desses anos, incluindo agora os Bolinhas, que são os maridos das Lulus,
e as crianças que vêm fruto desses novos relacionamentos. Eu amo muito cada uma dessas mulheres e elas foram meu alicerce durante a faculdade e hoje seguem me inspirando. Então, sim, foi a melhor coisa que me aconteceu na faculdade, foi encontrá-las. Eu precisava ir para o Federal para conhecer essas mulheres incríveis. Mas confesso que foi quase a única parte boa da faculdade, porque o resto foi meio ladeira abaixo. Não que a faculdade seja ruim, eu não estou falando da UFPE especificamente. Pelo contrário, os professores em sua maioria são profissionais admiráveis, comprometidos com o cuidado, mas carregam uma visão muito fragmentada da medicina. Vocês vão entender melhor em breve o meu raciocínio. Mas antes, eu quero lembrá-las, que estou falando da minha realidade enquanto estudante há cerca de 10 anos. Nesse tempo, muita coisa mudou e eu não sei dizer como é que estão as coisas por lá agora. Minha crítica não é para o UFPE especificamente. Eu carrego no coração afeto por aquele lugar e pelos ensinamentos que eu colhi ali. A minha crítica aqui é para o ensino médico de forma geral, em qualquer escola de medicina no Brasil, seja ela pública ou privada. Na faculdade médica, a gente aprende sob o ponto de vista da biomedicina, e isso acontece em qualquer faculdade médica no Brasil, tá? A biomedicina tende a fragmentar o conhecimento, abordando as pessoas de forma segmentada, dividindo-as por órgãos ou especialidades médicas. Não aprendemos a enxergá-las como um todo, não temos uma visão sistêmica sobre os corpos. Não aprendemos a entender que o ser humano vai além do corpo físico, que o ser humano também tem um corpo emocional, espiritual, energético. Não, na biomedicina a gente não fala sobre isso. Eu não vou aprofundar muito aqui nesses conceitos porque isso daria um outro episódio. Mas só para vocês tentarem entender um pouco melhor, na década de 90, uma pesquisadora brasileira chamada Madel Luz criou o conceito de racionalidades médicas para permitir, ou melhor, para facilitar o estudo comparativo de sistemas médicos complexos. O que isso quer dizer? Que não há somente a biomedicina no mundo. Não há. A biomedicina, ou medicina ocidental, como também é conhecida, é só uma forma de compreender a complexidade dos fenômenos saúde e doença. De forma bem rasa, na biomedicina vinculamos todas as questões de saúde ao corpo físico, material. Contudo, há outros sistemas médicos pelo mundo, mais antigos que a biomedicina, que apresentam uma visão mais sistêmica do ser humano, como a medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica, sistema médico tradicional na Índia. Ambas, a MTC, que é a medicina tradicional chinesa, e a Ayurveda, foram reconhecidas por Madel Luz como racionalidades médicas, ou seja, como uma forma de enxergar essa complexidade do binômio saúde e doença, assim como a biomedicina. A principal diferença entre esses outros sistemas médicos e a biomedicina é que eles adotam uma visão mais sistêmica do ser humano, compreendendo que os processos de saúde e doença não se limitam ao aspecto físico, mas envolvem também dimensões como o campo energético. Só a título de curiosidade, Madel Luz categorizou 5 sistemas médicos, que são a biomedicina, a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, a homeopatia e a antroposofia. Pronto, deixei aí no ar para quem quiser se aprofundar no assunto, porque é chão, viu? O que eu quero que vocês entendam é que a forma como aprendemos a lidar com a nossa saúde é só uma perspectiva, não é a única. Há outras visões espalhadas pelo globo que podem contribuir com o nosso processo de entendimento sobre nós e sobre a nossa saúde. Hoje em dia, essas racionalidades médicas já estão se comunicando e uma não é mais importante que a outra. Eu as vejo como complementares. Há muitos avanços importantíssimos que a biomedicina alcançou, como o uso de anestésicos, por exemplo. Como realizar cirurgias complexas sem anestesia? Seria tortura, né? Mas para que a biomedicina avance, é essencial que reconheçamos que há fatores além do físico que influenciam o nosso corpo. Nesse sentido, ela precisa aprender a dialogar com esses outros sistemas médicos, que abordam um campo ainda invisível aos nossos olhos, mas cuja existência já foi comprovada pela ciência. O nosso campo energético. Einstein foi um grande cientista que abriu nossos olhos para esse mundo aparentemente invisível, através da física quântica. Mas eu não vou aprofundar nesse assunto, tá? Vamos voltar à faculdade de medicina. Durante a faculdade, a medicina que eu imaginava que aprenderia, eu não aprendi.
Pelo contrário, eu aprendi sobre doenças, diagnósticos e tratamentos, mas não sobre pessoas. Para mim, nunca fez sentido o meu campo de aprendizado ser um hospital, sendo que a maioria das pessoas não apresenta doenças graves a ponto de se hospitalizarem. Não, a maioria das pessoas apresentam condições de saúde que podem ser acompanhadas num posto de saúde, num consultório médico ou num ambulatório. A maioria da população não está hospitalizada, está em casa. Meu intuito sempre foi cuidar de pessoas e não das supostas doenças delas. Vocês conseguem entender a diferença sutil que faz em cuidar de pessoas e não de doenças? Cuidar de alguém é enxergá-la além da manifestação de sua doença. Vocês vão entender melhor em breve o que eu estou dizendo. Sigam comigo. Na faculdade eu ainda não sabia da existência dessas outras racionalidades médicas. Então eu não compreendia que o problema era a falta desse conhecimento lá, né, naquele lugar. Eu achava que o problema era eu, que eu não me encaixava. Assim, eu terminei a faculdade frustrada e sem saber se exerceria a profissão. Sim, eu pensei em não exercê-la. Só que, apesar da frustração, o meu coração dizia para não desistir. Ele continuava apontando para que eu seguisse nesse caminho, apesar das adversidades. Recentemente, eu ouvi da minha psicóloga: Dani, não é porque é seu propósito de vida que vai ser fácil. Ela estava falando do meu momento atual de vida. Mas isso fez tanto sentido para mim que eu comecei a reviver outros momentos da minha vida. E fez todo sentido. Não é porque é seu propósito que não haverá obstáculo. Resolvi começar a trabalhar para ver como seria. Iniciei numa unidade de saúde da família no município aqui perto. A unidade estava sem médico há mais de 2 anos. Imagine uma médica recém-formada vinda de um ensino médico quase totalmente hospitalocêntrico, sem saber técnicas e ferramentas para atender na atenção primária à saúde. Foi horrível. Abrindo parênteses aqui. Sim, existem técnicas e ferramentas para isso, tá? Existe uma especialidade médica preparada para atuar no contexto da atenção primária à saúde, né? Que a gente conhece mais como posto de saúde, mas que não se restringe só a esse local de trabalho, que é a medicina de família e comunidade. Nós somos uma especialidade médica, é bom frisar isso. Não é qualquer pessoa que está apto a atuar na atenção primária. Não. E eu aprendi isso a duras penas, indo trabalhar sem ter nenhum conhecimento e ferramenta sobre atenção primária à saúde. Depois de 3 meses na unidade, eu desisti e pedi demissão. Aí a frustração bateu de novo, até que surgiu uma outra oportunidade em outro município, num contexto um pouco diferente, numa zona rural. E aí eu resolvi dar essa chance para mim, novamente. E lá fui eu. Nessa unidade eu passei um pouco mais de 1 ano. Lá eu descobri que nem toda a unidade de saúde é caótica como a minha primeira experiência foi, e que a gestão municipal contribui bastante para o caos ser maior ou menor. Eu tive sorte de ficar numa equipe muito parceira que me fez olhar com outros olhos para a APS. Foi lá que eu decidi, a APS aqui é a Atenção Primária à Saúde, tá? Foi lá que eu decidi que queria ser médica de família e comunidade. Para quem não sabe, há 2 maneiras atualmente para se especializar nessa área. Ou você faz 2 anos de residência médica, ou você faz a prova de títulos da especialidade. Eu optei pela primeira e fiz a prova de residência médica para a MFC, que é a Medicina de Família e Comunidade, no final de 2019. Mais uma vez, passei em 2 lugares, em Brasília e em Recife. Estava muito tentada a ir a Brasília, porque na época Arthur, meu marido e namorado na época, estava morando lá. Mas meu coração apontou que eu ficasse em Recife e não me arrependi. Escolhi a residência em Recife. E, gente, quando eu digo que seguir o coração não tem erro, acreditem. Vejam bem, a residência, que é a especialização médica, iniciou em março de 2020. 2020. Ano de pandemia, Covid-19, lockdown, enfim, né? O mundo parou. E se eu tivesse ido para Brasília, teria sido muito mais difícil, porque eu ficaria sem o apoio emocional da minha família, né? Estaria lá longe. E Arthur, por conta da pandemia, acabou conseguindo ficar alguns meses aqui em Recife, de teletrabalho. Ou seja, definitivamente não era para eu ir para Brasília. O coração já sabia. Que bom que eu segui, como sempre. E aí, gente, quando eu comecei a residência, tudo mudou. Tudo. Minha relação com a medicina mudou completamente. Meus olhos voltaram a brilhar e o coração a aquecer
com a minha trajetória profissional. Eu comecei a me reconhecer nos meus pares. Descobri que há muitos outros médicos e médicas que pensam como eu, que tinham angústias semelhantes às minhas, que eu não estava só nesse mar de incertezas. Eu agora tinha uma bolha de amor. E foi nessa bolha, a bolha da MFC, que eu descobri o tal conceito de racionalidades médicas, que eu descobri mais sobre esses outros sistemas médicos, que descobri sobre o conceito de paradigma sistêmico de McWheen e várias outras coisas que espero trazer em breve para vocês. Mas foi lá que eu entendi que eu não estava errada, que a faculdade é que não havia me apresentado outros olhares que já existiam, outras pessoas que já haviam questionado aquilo que eu tinha questionado, aquilo que eu havia questionando, né, que eu estava questionando há tanto tempo. E finalmente eu consegui nomear o que eu sentia. Foi um alívio. Eu finalmente me senti pertencente a algum lugar. Eu senti no coração que eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E de lá pra cá foi só ladeira acima, viu? Finalmente a longa busca de me encontrar como médica tinha acabado. Pelo menos eu achei, né? Não sabia dos outros reveses que a vida traria, né? Mas naquele momento eu havia encontrado o que eu procurava há anos, desde o início da faculdade. Me senti em casa, finalmente. E assim, após 2 anos de residência, eu me tornei médica de família e comunidade. 2 anos de muito aprendizado, de trocas e, sobretudo, de leveza. Eu comecei a descobrir que a medicina podia ser leve e não o peso que eu havia carregado por tanto tempo. O ano de 2020 foi repleto de novos caminhos que se abriram para mim. Além da MFC, eu comecei a me aproximar da ginecologia natural. Eu lembro que logo no início da pandemia, quando muitas atividades passaram a ser online, eu participei de um congresso sobre sexualidade e relacionamentos. E foi lá que eu conheci pessoas de diversas partes do Brasil que atuam na área de saúde com uma abordagem mais sistêmica e integral. Entre essas pessoas, eu conheci uma mulher que trabalha com ginecologia natural. E ela falava sobre autoconhecimento, autocura, chakras e, além disso, guiava meditações online. E aí eu comecei a participar dessas meditações e a fazer alguns dos cursos dela. Foi assim que eu comecei a aprender sobre ginecologia natural e, principalmente, a incorporar esse conhecimento na minha vida. Até então eu não costumava tomar chá, mas de repente eu me vi com uma vontade enorme de experimentá-los. Passei a saboreá-los e a desfrutar dessa nova prática. Essa mudança foi muito marcante na minha vida. O mais interessante é que foi algo natural. Era como se o meu corpo já soubesse de tudo aquilo. Como se ele estivesse resgatando memórias e voltando para casa. O que me conectou a essa mulher foi a semelhança de nossas histórias. Ela também tem SOP, a síndrome dos ovários policísticos, assim como eu. E compartilhava que havia usado hormônios sintéticos como a pílula anticoncepcional durante boa parte da vida, por recomendação médica, mas que isso não curava a SOP. Para resumir, para quem não conhece a síndrome, a SOP é o distúrbio endócrino mais comum no sexo feminino e está associada à desregulação hormonal, levando a portadora da síndrome não ovular e, consequentemente, não menstruar. Os ciclos menstruais na SOP geralmente são longos, durando mais de 35 dias. No meu caso, desde a adolescência, eu cheguei a ficar períodos de 6 meses sem menstruar por conta dessa condição. Foi então que a ginecologista que me acompanhava prescreveu a pílula anticoncepcional para fazer, abre aspas, a menstruação descer e regular meu ciclo, fecha aspas. Mas a verdade é que a SOP não tem cura e a pílula anticoncepcional não regula ciclo. Sim, pasme. Eu sei que você já deve ter ouvido essa mentira, mas pílula não regula ciclo. Na SOP, o que ela faz é criar um falso ciclo. Ela bloqueia o ciclo natural da mulher e daí ocorre o que chamamos de sangramento de privação. Costumamos chamar popularmente esse sangramento de menstruação, né? Mesmo quem usa a pílula chama de menstruação. Mas cientificamente, o termo menstruação só deve ser usado quando houver ovulação. Portanto, quem toma pílula anticoncepcional não menstrua, porque não ovula. A pessoa tem apenas um sangramento de privação, ok? Fica aí o aprendizado. De fato, a SOP não tem cura, mas como toda doença crônica, tem controle.
A modificação do estilo de vida através de alimentação saudável e atividade física regular é o principal tratamento de controle da SOP. Isso está dito cientificamente, viu? As pesquisas comprovam isso. Só que a médica ginecologista que me acompanhava nunca me disse isso. Ela apenas me empurrou alguns hormônios sintéticos e eu nunca fui informada sobre o tratamento de primeira linha dessa condição. Eu só fui entender a importância das mudanças de estilo de vida no tratamento da SOP quase 10 anos depois do meu diagnóstico, através de uma mulher que portava essa condição e que não era médica. E através da ginecologia natural, eu abandonei os hormônios sintéticos e passei a usar alternativas naturais no meu cuidado, com chás, aromaterapia, meditação e yoga. Todos eles passaram a fazer parte da minha rotina, não só para controlar a SOP, mas sobretudo para me sentir bem. Já não era o tratamento para a doença em si, mas uma forma de viver mais saudável. A pessoa prevaleceu no cuidado, não a doença. Agora vocês entendem o que eu quero dizer sobre centrar a pessoa no cuidado? E foi assim, através desse meu encontro pessoal com a ginecologia natural, que eu decidi iniciar uma pós-graduação na área, buscando me especializar e me tornar terapeuta de ginecologia natural. Hoje eu atuo como médica de família e comunidade e como terapeuta de ginecologia natural, integrando os conhecimentos da biomedicina e das tradições dos povos originários, com as práticas integrativas e complementares em saúde. É desse lugar que eu parto para realizar o meu trabalho hoje, unindo saberes, acolhendo as pessoas, especialmente as mulheres, escutando suas histórias e construindo com elas novas perspectivas de cuidado. Um cuidado integral, voltado para a pessoa e não mais para a doença. A doença está lá, faz parte, mas a doença não existe sem a pessoa. Cada indivíduo é único, traz uma história e enxerga a vida a partir de sua própria realidade. É preciso considerar todos esses aspectos na hora de cuidar, e foi na residência de MFC que eu aprendi a fazer isso de forma mais profunda. Já a ginecologia natural veio ampliar o meu repertório de cuidado, a minha visão de mundo e também me ajudou a encontrar a minha própria cura, entre aspas. Cura aqui entre aspas porque, como eu mencionei, a SOP não tem cura. Ela continua comigo. Todo esse processo de autoconhecimento e cura foi tão importante que eu resolvi transformá-lo no meu trabalho de conclusão de residência médica, e assim o fiz. Hoje vocês podem encontrá-lo livremente na internet, como um artigo científico da Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, com o seguinte título: Autoconhecimento e autocura na perspectiva da ginecologia natural. Relato de experiência de uma médica de família e comunidade. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Cito agora brevemente um trecho do artigo. A ginecologia natural não pretende oferecer dogmas e verdades absolutas. Sua intenção é oferecer a oportunidade de cada pessoa encontrar as respostas que lhe são necessárias para sua jornada naquele instante de tempo, construindo assim seu próprio caminho. A cura holística não significa necessariamente a ausência de doença. Ela depende da expectativa de cada indivíduo com relação ao seu adoecimento. Para mim, a cura não foi um processo com um fim em si. Ainda sou portadora da SOP, mas após adentrar na minha jornada de autoconhecimento e escutar os sinais do meu corpo, voltei a ovular mensalmente. E a isso chamei de cura. Assim, o autoconhecimento é o cerne da ginecologia natural, pois não é possível trilhar o caminho da autocura sem um aprofundamento abissal em si. E assim, sigo nessa caminhada profissional, mais uma vez seguindo a voz do meu coração. 2024 foi um ano de mudanças profundas e importantes na minha vida, mas consegui transformar o sofrimento em poesia, através da escrita, através deste podcast. Aqui me sinto livre para compartilhar com outras pessoas a minha história e as minhas reflexões sobre a vida. E se isso inspirar outras pessoas a seguirem um caminho do coração, bem, a missão foi cumprida. 2025 está só começando, mas já me mostra que a vida pode ser mais leve do que costumava ser. O consultório, um sonho gestado em silêncio há algum tempo por mim, está finalmente para o mundo, aberto a quem ressoar com essa ideia, com essa forma de cuidado que eu vivo e sinto. Hoje, ao olhar para trás, para aquela Dani de 15 anos, eu agradeço por ela ter usado o coração como bússola em todas as suas escolhas de vida. Apesar de não compreender bem o caminho,
Apesar das adversidades, eu persisti. Persisti porque o coração dizia que assim era para ser. Hoje eu entendo que me tornar médica tinha um propósito, pois, de alguma forma, a profissão carrega um status na sociedade e, como médica, eu posso ser ouvida. Mas eu não vim para essa vida para seguir o roteiro que a sociedade espera de mim. Eu vim para nadar contra a corrente, para mostrar que existem outras formas de cuidado. Eu vim para escrever a minha história. Então, me sigam no Instagram, no @DaniCalacaMFC. O Calaca é com C. Me deem essa força. Eu ainda sou pequenininha nesse oceano da internet. O algoritmo, infelizmente, só entende de curtidas, comentários e compartilhamentos. Mas seguirei fazendo aquilo que meu coração vibra, enquanto a vida me permitir fazer. Enquanto fizer sentido estar aqui. Me ajudem a alcançar mais pessoas, compartilhando este episódio e o meu perfil profissional, com quem vocês acreditam que possa se conectar com o meu trabalho. Ou me indiquem como médica para mulheres que desejam receber esse cuidado. Ficarei feliz em recebê-las. E o que o episódio tem a ver com o céu de hoje? O céu está especial e escolhi hoje para compartilhar este episódio, pois sua energia reflete minha trajetória de vida, tanto pessoal quanto profissional. Para começar, eu sou pisciana, né? E o sol está em Peixes desde o dia 18 de fevereiro. Peixes, último signo do zodíaco, relaciona-se à espiritualidade, à intuição e aos sonhos. Por ser o último, ele vem encerrar ciclos e reúne os aprendizados de todos os outros signos em si, assemelhando-se ao eremita, o grande sábio interior que eu falei no episódio 4. Peixes vem conectar o mundo material ao mundo espiritual. Ele diz: somos um só com o universo. A parte e o todo estão em mim. Somos seres sistêmicos. Ele também nos ensina a ouvir a voz do coração, que podemos chamar de intuição. Ao mesmo tempo, rege os pés, nos lembrando que é preciso caminhar com leveza e paciência para concretizar os nossos sonhos mais profundos, aqueles que ecoam no fundo da alma. A Lua, por sua vez, está em Aquário, em fase minguante, finalizando a lunação aquariana. Aquário é um signo de rebeldia, autenticidade e revolução. Ele busca transformações coletivas, mesmo que comecem individualmente. E é assim que me vejo neste exato momento da minha vida, nadando contra a corrente, me rebelando contra aquilo que já não faz mais sentido, buscando trilhar com meus próprios pés um caminho autêntico e alinhado com o querer do meu coração. E, principalmente, honrando a minha essência, a minha sábia interior. Peixes diz: é preciso crer nos sonhos mais profundos da nossa alma. Já Aquário vem nos falar: sonho que se sonha junto se torna revolução. Ou, como Raul Seixas diria, sonho que se sonha junto é realidade. E então, como prometido no início do episódio, quero convidá-las e convidá-los para tornarmos juntas e juntos um sonho meu em realidade. Dia 5 de abril estarei oferecendo um encontro virtual e gratuito, chamado Cuidando de Si, a ginecologia natural como ferramenta de autocuidado. O objetivo é criar um espaço para troca de experiências. Eu vou falar sobre o que é, de fato, a ginecologia natural, a partir da minha experiência pessoal e dos meus estudos, como utilizo-a no meu dia a dia, os benefícios que eu colho e continuo colhendo com suas ferramentas, e vou abrir para quem quiser compartilhar também suas próprias vivências, tirar dúvidas sobre a temática. É um momento para a gente conversar. Há algum tempo eu venho gestando mais esse sonho. Chegou a hora de pari-lo, mas para ele se tornar real eu preciso do apoio e da presença de vocês. Afinal, nenhuma revolução se faz só. Então, se você ficou curiosa sobre o tema, nós temos um encontro marcado dia 5 de abril. Para participar, basta se inscrever no link na descrição do episódio. E lembrando, é gratuito. Convide quem você quiser. Todas e todos são bem-vindos. Os homens também podem se beneficiar das ferramentas da ginecologia natural, né? Afinal, são ferramentas ancestrais e milenares que não são só utilizadas para questões ginecológicas, mas para o nosso corpo como um todo. Nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo espiritual. Afinal, somos seres sistêmicos. E como médica de família, eu costumo utilizar esses saberes para tratamentos de diversas outras condições, como a ansiedade, por exemplo, que atinge tanto homens quanto mulheres.
Assim, peço de coração que se este episódio ressoou aí, compartilha com outras pessoas, curte, deixa um comentário, avalie o podcast no Spotify, porque assim o algoritmo entende que ele é importante e aparece para mais pessoas. Compartilhe o convite do encontro em abril também para quem você quiser. Meu propósito é que essa rede cresça e o conhecimento se expanda. Vamos juntas fazer uma revolução do cuidado. Antes de ir, eu tenho uma novidade. Agora é possível escutar todos os episódios deste podcast no YouTube. O canal está na descrição do episódio. O meu perfil no Instagram, o perfil desse podcast, é o @prazereudane. Obrigada pelo apoio. Obrigada por chegarem até aqui. Foi um prazer compartilhar com vocês um pouco de mim. Até breve. Prazer.